aqui para o estudo. Então, como vocês podem ver, nós estamos trabalhando aí a questão da liderança. Hoje é a nossa aula de número 2. Quero destacar aqui para vocês, hoje nós vamos falar sobre o caráter pessoal e a liderança. Esse é um tema fabuloso, desculpem, esse é um tema fabuloso que requer algumas coisas. Por exemplo, só para você entender que nessa aula nós veremos que o caráter está na definição de uma boa liderança. Ele vem da personalidade, mas é possível moldar o caráter através do poder do Espírito Santo. Como eu creio que só Deus pode mudar realmente o caráter de alguém, eu acredito que o ser humano pode melhorar, é claro. Agora, eu não acredito, por exemplo, em intervenções e coisas que os homens possam fazer, tipo assim, alguma ideologia política ou alguma. Não, eu não creio nisso. Eu creio no poder de Deus. Deus, ele faz uma revolução em cada ser, cada um de nós, quando nós começamos a andar com ele. E é isso, a gente aprendeu assim, mas a gente pode também desaprender determinadas coisas. Então, quero levantar com vocês aqui, mais uma vez, eu quero começar com a graça de Deus. A graça de Deus é aquela que nos capacita, que nos dá, por exemplo, os dons, tanto para aqueles que não são de Deus, para dirigir este mundo, quanto para os que são de Deus. A gente falou isso na aula passada, graça comum, graça especial, mas hoje eu quero tratar aqui sobre essa questão do caráter. Jesus, o Mestre, trabalhou os seus discípulos. E eu quero colocar aqui para vocês já estão vendo aí o texto de Mateus, capítulo 5, que é o Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: então, aqui, antes de a gente falar em qualquer coisa que a gente possa fazer em termos de liderança, Jesus, ele resolveu trabalhar os seus líderes no seu caráter. Então, nós vamos ver agora alguns aspectos disso. Jesus, ele disse duas coisas aqui, eu quero apenas destacar algumas coisas, eu não vou pregar sobre isso, talvez até você conheça, mas ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, que é a palavra pobres, porque deles é o reino dos céus. É interessante nós notarmos algumas coisas aqui. Primeiro, que a palavra pobre aqui é alguém que não depende de nenhum recurso que tem. Ele depende totalmente de Deus. Isso é uma confiança plena em Deus. Então, por exemplo, você pode ter aí a sua autoconfiança e ela tem um certo valor, mas para Jesus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa se esvaziar de todas as suas capacidades. Ele precisa crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possuímos ou pensamos. Se olharmos para isso, qual é o teu grau de confiança em Deus? E é interessante que ele diz assim: você não precisa fazer nada. É o Espírito de Deus que vai construir isso em você. Então é um homem dependente. Por isso que a palavra pobre aqui, ela foi substituída no texto por humildes de espírito. São pessoas que têm um espírito não autoconfiante, mas um espírito que confia somente em Deus. Isso é contrário a tudo que o mundo diz, né? O mundo diz assim que você tem que ser a pessoa extremamente, não deixe as pessoas rebaixarem você. Não, para Jesus, esse tipo de comportamento, ele é muito perigoso, porque ele traz arrogância do ser. E quando nós temos líderes arrogantes, nós temos pessoas que ninguém tolera, que ninguém gosta, que ninguém gosta de estar na presença dele, porque a presença dele é humilhante para o outro. Então, nesse sentido,
Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus são dessas pessoas. Eu creio que aí me perdoem aí a minha audácia, mas grande parte dos problemas que nós temos nas igrejas, os problemas que nós temos no mundo, parte desse princípio. As pessoas são autossuficientes. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho, eu consigo. E é por isso que o mundo está do jeito que está, né? As guerras, os rumores de guerras e tudo mais. Então, Jesus falou na sequência: bem-aventurados os que choram. Olha que interessante, porque para o mundo, para as pessoas deste mundo, chorar é fraqueza. Para Jesus, não. Para Jesus, é muita felicidade você chorar. Você aprender a ver os seus próprios erros. E antes de olhar, apontar para os erros dos outros, você olhar para si mesmo. Mas vamos continuar aqui. Bem-aventurados os mansos. É interessante porque parece que o Sermão da Montanha tem uma sequência de, 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 de estágios. Eu acredito que não são estágios, porque todas essas características precisam estar naquele que vai trabalhar para Deus, daquele que quer ser um líder. Então ele fala de mansidão. Mansidão, por quê? Porque eles conseguem herdar a terra, eles conseguem conquistar terras. Ele consegue, por exemplo, essa palavra é usada lá no Salmo 37, como alguém que vai conquistando espaço. Uma pessoa mansa é uma pessoa que todo mundo ouve. Agora, uma pessoa que é arrogante, cheia de si, mas não tem mansidão, ninguém ouve. E aí vem a sequência, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Veja bem que essa é a única característica que ela sempre requer mais. Fome e sede é uma coisa que a gente cessa por enquanto, mas sempre a gente está querendo mais. Então, quem tem fome e sede de justiça não compactua com coisa errada, não dá um jeitinho para fazer as coisas. Então, Jesus está falando justamente sobre isso. Na sequência, ele também diz: bem-aventurados os misericordiosos. É claro, uma pessoa que tem fome e sede de justiça tem misericórdia por aquele que não tem essa justiça. E tem misericórdia também de saber entender o sistema. Às vezes nós precisamos muito dessa bem-aventurança, porque nós encontramos cristãos aí sem misericórdia nenhuma. Ele só pensa nele, ele só pensa nas coisas que ele faz, ele só pensa naquilo que ele mesmo pode produzir. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas também Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Não há outra maneira de você ver Deus, de você estar com Deus, se você não for limpo de coração. É por isso que uma pessoa que nós estamos tratando aqui, ela sempre está diante de Deus, reconhecendo os seus próprios erros e reconhecendo que o seu coração muitas vezes está sujo. E quando nós fazemos isso, nós temos compaixão pelos outros, nós temos amor pelos outros. Mas Jesus ainda disse mais: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quanta gente que a gente está vendo hoje aí que não são chamados filhos de Deus. Estão nas igrejas, estão falando em Deus, mas são pessoas que só promovem ódio, guerra. Um líder não pode ser assim. Eu respeito muitas lideranças, mas eu vejo que existem lideranças aí que as pessoas seguem que são líderes extremamente odiosos. São pessoas que só falam, de sua boca só sai coisa ruim. Então, os pacificadores. E aí, por fim, Jesus falou: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja bem, eu estou pincelando aqui rapidamente para vocês alguns aspectos de um caráter. Uma pessoa que é arrogante, uma pessoa
que ela nunca vê os erros próprios, uma pessoa que não é calma, ninguém escuta. Uma pessoa que não tem fome e sede de justiça, ninguém quer seguir. Uma pessoa que não tem misericórdia pelos outros, ninguém vai atrás. Uma pessoa que não é limpa de coração e que você percebe transparência nela, você não vai seguir um líder assim. E nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, eu vou mudar meu slide aqui, porque eu queria falar agora sobre princípios fundamentais do caráter e da liderança. Primeiro, o princípio que eu quero trazer aqui, ele vem casado com integridade e honestidade. Integridade é aquilo que você faz sozinho. Honestidade é aquilo que você cultiva sozinho. Então, muitas pessoas na sua caminhada, elas não são íntegras, elas não são honestas. Sabem falar dos outros, mas não sabem reconhecer os seus próprios erros. Então, é uma pessoa que você vai ter sempre assim um quê sobre a sua liderança. E como nós estamos aqui construindo um caráter e são princípios fundamentais, a gente precisa falar sobre integridade. Eu vi uma vez, e eu quero repetir aqui para vocês, integridade é quando você está num supermercado e tem ali uma ameixa ou alguma coisa que você gosta demais, mas você não pega porque aquilo não é seu. E se você pegar, você vai lá no caixa para pagar. Isso é integridade. Ah, mas isso é impossível. Não, não é. Deus pode fazer isso conosco. Como eu citei a semana passada, um homem que encontrou, ele era um homem muito pobre, não tinha nem o que comer, encontrou uma carteira cheia de dinheiro. O que que ele fez? Ele pegou essa carteira e buscou entregá-la. E é interessante que eu já vi vários casos acontecendo assim, em que a pessoa que recebeu a carteira nem ajudou o outro que estava precisando. Por quê? Porque houve integridade e honestidade daquele que entregou a carteira, mas não houve integridade e honestidade daquele que recebeu. Podia ter ajudado a pessoa, né? Mas não ajudou. Então, nós estamos falando aí sobre integridade e honestidade. Segundo lugar, retidão, equidade e justiça. E isso Jesus já tocou nesse assunto, mas retidão é você andar reto. Não é dar um jeitinho nas coisas, não. Equidade é equilíbrio sobre as coisas. E justiça é aquela balança de equilíbrio, né? Então, essas três ideias aqui é a ideia, por exemplo, de que quando nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia fala que ela requer de nós retidão, ela requer de nós equidade e justiça. Então é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus sempre requer essa santidade e nós precisamos sempre estar olhando para dentro de nós mesmos para sermos líderes fiéis a Deus. Terceiro, dignidade humana e respeito. Uma das coisas que nós temos visto, e isso apareceu, eu não quero entrar na polêmica em si, mas será que todas aquelas pessoas que foram mortas naquele caso do Rio de Janeiro foram mortas porque mereciam? E eu ouvi até um deputado falando que tinham 4 pessoas da igreja dele que nunca pegaram numa arma. Nós não podemos nunca medir as coisas pelo ódio e pela raiva. O mundo tem pregado isso. Abateu, levou. Dignidade humana, respeito pelo outro, é o respeito por mim mesmo. Eu preciso respeitar os outros, a opinião diferente dos outros. Hoje está uma briga entre direita e esquerda que é terrível, em que as pessoas não se respeitam mais. Por você pensar um pouco diferente do sistema, você já é um não sei o quê. E aí você já coloca um rótulo na pessoa e despreza a pessoa.
É mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Pessoas que estão sendo aí massacradas, até mesmo por causa da internet. Eu estava vendo um palestrante no Café Filosófico e ele estava dizendo que as redes sociais, ela trabalha com bolhas, porque você vai dando o seu like naquilo que você gosta e só vem esse tipo de conteúdo que você concorda. E os algoritmos, que é aquelas ideias que estão por detrás da internet e das redes sociais, começam a trabalhar somente aquilo que você está dando like. Nós precisamos ver o contraditório. Nós precisamos pensar, nós precisamos criticar, nós precisamos ter esse diálogo para que a gente possa formar opinião e não ficar dentro da nossa bolha e não respeitando os outros. Mas continuando, um princípio fundamental do caráter e da liderança é serviço e sacrifício. Olhemos para a vida de Jesus e você vai ver como ele serviu em sacrifício. Ele nunca reclamou. E eu creio que isso é uma coisa do caráter. Existem pessoas que não param de reclamar. Tudo está ruim, e a gente até brincava que tem o crente das 6, né? Ah, os 6 oram por mim, os 6 oram por mim. E era uma brincadeira que a gente tinha na igreja. E quantas pessoas não são assim, né? Eu acho que a gente pode pedir oração, por favor, orem pela minha casa, pela minha família, mas sempre eu estou a serviço, em sacrifício para o outro. Ou isso é besteira? Como que eu posso falar em liderança se eu não estou disposto a servir? Jesus foi o maior líder que já existiu nesse mundo e ele veio em serviço e sacrifício. Mas, por fim, potencial de crescimento. Um líder precisa sempre acreditar que nós vamos crescer. Uma liderança boa é uma liderança que vê dentro do seu próprio caráter, eu vou melhorar nisso. É um potencial de crescimento. Eu não vou falar muito disso, mais para frente eu vou voltar nesse assunto. Agora eu quero destacar algumas coisas. Princípios fundamentais do caráter e da liderança. Nós já falamos que liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas. Demora certo tempo, tem uma área motivacional e uma área psicológica, e a gente viu em Romanos 12 o dom de presidir, o dom de guiar as pessoas. Agora, eu quero destacar aqui, primeiro, que nas relações humanas, os resultados a longo prazo dependem do que é semeado. O caráter e não de técnicas superficiais da personalidade. O nome disso é lei da colheita. Tudo que você está semeando em sua vida, você vai trazer de volta. Então, por exemplo, se você quer ser um líder de um grupo de pessoas, você precisa investir em você. Você precisa buscar aí depender daquilo que você está semeando sobre o seu caráter. E essas técnicas, às vezes, tão superficiais de liderança, acabam trazendo assim que é fácil fazer isso. Não, você precisa investir em você. Então, eu quero destacar aqui também alguns traços essenciais do caráter pessoal. Então, em primeiro lugar, integridade. Eu quero voltar a esse assunto, porque eu quero ler para vocês aqui Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Você vai ver que Deus repete essas palavras, não são palavras de quem escreveu só. Deus fala assim: olha, em toda a terra não tem um homem íntegro, reto, que anda direito. Então, esse é o traço essencial que eu quero trazer para você. O segundo traço essencial é maturidade. Ele aparece aqui em Efésios capítulo 4, versículos 13. Ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Parece que a maturidade é uma maneira
de nós compreendermos as coisas de Deus, as coisas que estão ao nosso redor, e a semana que vem provavelmente eu vou falar sobre isso. A unidade da fé é o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Essa é uma palavra terrível, né? A perfeita maturidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Jesus não ficava bravo quando alguém não cumprimentava ele. Isso é criancice. Jesus, por exemplo, não ficava bravo porque veio uma tribulação ou alguém colocou um prego no coisa. Claro que doeu, mas Jesus tinha maturidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E essa maturidade é alguma coisa que é o tempo que constrói, é o tempo que faz, é o tempo que muda. Então é isso que eu quero trazer aqui para você. Terceiro lugar, mentalidade de abundância. Olha o que diz o versículo 15 aqui, ó. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. O que eu quero destacar aqui para você é isso. É o lema que a gente está tendo na igreja. Mentalidade de abundância. Quando eu começo a olhar e falar assim, não vai dar certo, isso não é uma mentalidade de um caráter pessoal que requer um líder. A gente precisa sempre falar assim, não, vamos, força, tá difícil, tá, mas vamos conseguir. Essa mentalidade de abundância é seguindo a verdade em amor, nunca negociando essas coisas. Não é fazendo assim como alguns fazem assim, vamos dar um jeitinho aqui. Não. Cresçamos em tudo. Vamos crescer. Mas tá difícil, tá um monte de coisa errada. Vamos crescer. Mentalidade de abundância. Isso é motivação. Mas aí eu tenho mais aí uma outra coisa, vontade. Olha o que Pedro nos diz aqui na segunda carta dele, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, vocês, reunindo toda a vossa diligência, toda a vossa vontade, associai com a fé a virtude. Aí ele diz: com a virtude, o conhecimento, e com o conhecimento, o domínio próprio. Então, vontade é alguma coisa que a gente coloca no nosso dia a dia. Isso tem a ver com o nosso caráter. Porque você é uma pessoa sem vontade se você está desmotivada. Puxa vida, eu tentei, mas ninguém quis. Pô, mas e a vontade? Acabou? E a mentalidade de abundância? E a maturidade e integridade? Então, são essas questões aqui que a Bíblia nos trata sobre a liderança cristã. Em quinto lugar, humildade. Efésios, de novo, 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A humildade é aquele terreno que um líder precisa segurar a barra. Mesmo que todo mundo abandone, o líder precisa ter humildade para segurar a barra. A palavra humildade vem de humus, que é justamente a ideia de piso. Com toda a humildade, diz Paulo, e mansidão. A gente já falou sobre isso, do caráter. E por último aqui, sabedoria. Efésios 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como você está andando, não como louco, e sim como sábio. Uma coisa que nós devemos de sempre pedir a Deus é sabedoria. A sabedoria que nos faz viver, andar, caminhar. E eu quero dizer a você, isso que nós estamos fazendo aqui, nada mais é do que treinamento de sabedoria. Pense nisso que nós estamos falando e que Deus possa estar abençoando você. Nós vamos para a nossa aula 3 a semana que vem. Eu espero que Deus abençoe e guarde você. Vamos fazer mais uma oração, sempre pedindo a confiança naquele que é poderoso para fazer muito mais e treinar-nos em todas essas coisas. Senhor, obrigado por esta hora, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dos irmãos. Abençoa-nos.
É a nossa oração. Dá-nos capacidades, ó Deus, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Graça e paz. Amém. Fiquem com Deus.